EP2. Primeira configuração. Na região conservativa, distante do limite do caos, os elementos individuais aglutinam-se lentamente, sem nenhum padrão definido. Ian Malcolm. Formas aberrantes. À luz imprecisa do fim de tarde, o helicóptero sobrevoou a costa, acompanhando a linha onde a selva encontrava a praia. Há 10 minutos haviam passado sobre a última aldeia de pescadores. Agora haviam apenas a selva impenetrável da Costa Rica, pantanos, mangues e quilômetros e mais quilômetros de areia deserta. Ao lado do piloto, Marte. Gutierrez olhava para baixo, para a linha da costa. Não havia nem estradas naquela região, pelo menos nenhuma que Gutierrez pudesse ver. Gutierrez era um americano tranquilo de 36 anos, usava barba, um biólogo de campo que foi há 8 anos para Costa Rica para estudar as espécies dos tucanos na floresta tropical e acabou ficando como consultor da Reserva Biológica de Carara, o Parque Nacional, ao norte. Ligou o microfone do rádio e perguntou para o piloto: quanto falta ainda? 5 minutos, Sr. Gutierrez. Gutierrez virou para trás e disse: não vai demorar. Mas o homem alto, no banco de trás do helicóptero, não respondeu. Na verdade, nem pareceu ter ouvido. Continuou imóvel, com a mão no queixo, olhando pela janela com a testa franzida. Richard Levine estava de calça e jaqueta caqui desbotadas e chapéu de aba larga australiano enfiado na cabeça quase até os olhos. Um binóculo muito usado pendia do seu pescoço. Porém, apesar da aparência descuidada, seu ar era de atenção erudita. Sob os óculos com aros de metal, os traços eram fortes e a expressão, intensa e crítica. Que lugar é este? Chamam de Rojas. Então estamos bem ao sul. Estamos a cerca de 80 quilômetros da fronteira com o Panamá. Levine olhou para a selva. Não vejo nenhuma estrada. Como foi que encontraram essa coisa? Um casal que estava acampando, disse Gutierrez. Vieram de barco, aportaram na praia. Quando foi isso? Ontem. Deram uma olhada na coisa e saíram correndo. Levine fez um gesto afirmativo. Com as pernas longas dobradas sobre o banco, as mãos debaixo do queixo. Parecia um louva a Deus. Esse era seu apelido no curso de graduação, em parte por causa da sua aparência, em parte por causa da sua tendência a decepar com os dentes a cabeça de todos os que discordavam dele. Gutierrez disse: já esteve na Costa Rica antes? Não. É a primeira vez. Depois, com um gesto irritado da mão, indicou que não estava disposto a falar sobre coisas sem importância. Gutierrez sorriu. Depois de tantos anos, Levine continuava o mesmo. Era ainda um dos mais brilhantes e mais irritantes homens de ciência. Os dois haviam estudado juntos no curso de graduação de Yale, até Levine abandonar o programa de doutorado para se formar em zoologia comparada. Levine disse que não se interessava pela pesquisa de campo contemporânea que tanto atraía Gutierrez. Com seu desdém característico, certa vez descreveu o trabalho de Gutierrez como o coleta de cocô de papagaio pelo mundo afora. A verdade era que Levine, brilhante e exigente, sentia-se atraído pelo passado, pelo mundo que já não existia. E estudava esse mundo com intensidade obsessiva. Sua memória fotográfica era famosa, bem como a arrogância, a língua ferina e o prazer indisfarçável em apontar os erros dos colegas. Como disse um colega certa
vez, Levine jamais esquece uma controvérsia, se jamais nos deixa esquecer. Os pesquisadores de campo não gostavam de Levine e o sentimento era mútuo. No fundo ele era um detalhista, um catalogador da vida animal, e sentia-se feliz estudando as coleções dos museus, corrigindo as categorias das espécies, reconstruindo os esqueletos expostos. Não gostava da poeira e dos inconvenientes da vida no campo de estudo. Por sua vontade, Levine jamais sairia do museu. Mas era seu destino viver no maior período de descobertas da história da paleontologia. O número de espécies conhecidas de dinossauros tinha duplicado nos últimos 20 anos e novas espécies eram descritas, numa média de uma a cada 7 semanas. Assim, a fama mundial de Levine o obrigava a viajar continuamente pelo mundo todo, examinando novas descobertas e dando sua opinião abalizada. Pesquisadores que só a contragosto admitiam que precisavam dela. De onde você veio? Perguntou Gutierrez. Mongólia. Eu estava no deserto de Gobi, a 3 horas de Ulaanbaatar. E mesmo? E o que há por lá? John Ralston tem uma escavação. Ele descobriu um esqueleto incompleto e pensou que se tratasse de uma nova espécie de Velociraptor. Queria a minha opinião. E Levine deu de ombros. Na verdade, Ralston jamais conheceu coisa alguma de anatomia. E um hábil levantador de fundos, mas, quando descobre alguma coisa, não tem competência para continuar o trabalho. Disse isso a ele? Por que não? E a verdade? E o esqueleto? O esqueleto não era de um raptor. Os ossos do metatarso são completamente diferentes, o pubis muito ventral, o isquio sem um obturador adequado e os ossos longos leves demais. Quanto ao crânio, e Levine virou os olhos para o alto. O palato muito espesso, as fenestras orbitais anteriores muito frontais, a carina distal muito pequena, e assim por diante. A saliência angular quase inexistente. E isso? Não sei o que Ralston estava pensando. Suspeito que se trate de uma subespécie de Troodon, mas ainda não tenho certeza. Troodon? Perguntou Gutierrez. Um pequeno carnívoro do Cretáceo, 2 metros dos pés ao acetábulo. Na verdade, um terópodo bastante comum. E o que Ralston descobriu não é um exemplo especialmente interessante. Contudo, havia um detalhe curioso. O material incluía um artefato intergomental, uma marca de pele de dinossauro. Não é um achado raro. Até hoje já foram obtidas pelo menos uma dezena de boas impressões de pele, a maior parte entre os Hadrosauridae. Mas nenhuma igual a essa, uma vez que sem dúvida alguma essa pele de animal possui certas características incomuns nunca antes atribuídas aos dinossauros. Senhores, o piloto interrompeu. Estamos chegando à Baía de Juan Fernandes. E possível circular um pouco sobre ela antes de descer? Pediu Levine. Levine olhou pela janela, intensamente atento outra vez. A conversa esquecida. Estavam sobrevoando a selva, que se estendia por quilômetros e quilômetros nas encostas das colinas, até se perder de vista. O helicóptero virou para um lado para sobrevoar a praia. Lá está, disse Gutierrez, apontando para fora da janela. A praia era um crescente limpo e branco, completamente deserta na luz do fim do dia. Para o sul viram a massa compacta e escura na areia. Lá de cima parecia uma rocha. Ou talvez um monte de algas marinhas. Era informe, com mais ou menos 1,5 metros de largura.
Em volta dela havia uma porção de pegadas. Quem esteve aqui? Perguntou Levine, com um suspiro. O pessoal do Serviço de Saúde Pública esteve na praia esta manhã. Fizeram alguma coisa? Tocaram no animal ou alteraram sua posição? Não sei dizer, respondeu Gutierrez. O Serviço de Saúde Pública, disse Levine, balançando a cabeça. O que eles sabem? Marty não devia ter deixado que chegassem perto. Ei, eu não governo o país. Fiz o melhor possível. Eles queriam destruir tudo antes mesmo de você chegar. Pelo menos consegui manter o animal intacto até agora. Mas não sei até quando vão esperar. Então é melhor começar o trabalho, disse Levine. Apertou o botão do microfone. Por que estamos ainda circulando? Estamos perdendo a luz do dia. Desça na praia. Agora. Quero ver aquela coisa em primeira mão. Richard Levine correu pela areia na direção da forma escura, com o binóculo balançando sobre o peito. Mesmo à distância ele sentia o cheiro da deterioração. E já começava a anotar suas primeiras impressões. A carcaça estava enterrada na areia, cercada por uma espessa nuvem de moscas. A pele estava entumecida, cheia de gás, o que dificultava a identificação. Levine parou a poucos metros da criatura e tirou a câmera da mochila. Imediatamente o piloto do helicóptero se aproximou e abaixou a mão dele. No permitido. O quê? Desculpe, senhor. Não é permitido tirar fotos. Por que diabo não é permitido? Perguntou Levine. Virou para Gutierrez que corria na praia na direção deles. Marty, por que não fotografias? Isto pode ser uma importante. Nada de fotografias, disse o piloto, tirando a câmera das mãos de Levine. Marty, isto é coisa de louco. Vá em frente e faça seu exame, disse Gutierrez, e começou a falar em espanhol com o piloto, que respondia nervoso e autoritário, gesticulando agitado. Levine olhou para os dois por um momento e virou para o animal morto. Para o diabo com tudo aquilo, pensou. Eles podem ficar discutindo pelo resto da noite. Correu para a frente, respirando pela boca. O cheiro era muito mais forte. De perto. Embora a carcaça fosse grande, ele notou a ausência de pássaros, ratos ou outros necrófagos. Só havia moscas, um enxame tão denso que cobria toda a pele, obscurecendo os contornos do animal. Mesmo assim, via-se que se tratava de uma criatura grande, mais ou menos do tamanho de uma vaca ou um cavalo, antes de começar a inchar. A pele estava rachada pelo calor do sol e começava a descascar, expondo a camada subdérmica, amarela e pegajosa. Nossa, como fedia! Levine fez uma careta. Com esforço. Tentou voltar toda a atenção para o animal morto. Podia ter o tamanho de uma vaca, mas não era um mamífero. Não tinha pelos. A cor original aparentemente era verde, com uma sugestão de listras mais escuras. A superfície epidérmica era coberta por tubérculos poligonais de vários tamanhos, num padrão que lembrava a pele de um lagarto. A textura variava nas diferentes partes, os tubérculos maiores e menos distintos na parte inferior da barriga. Havia grandes dobras de pele no pescoço, nos ombros e nas juntas das ancas, mais uma vez lembrando um lagarto. Mas a carcaça era grande. Levine estimou que o animal devia pesar originalmente cerca de 100 ou 110 quilos. Nenhum lagarto crescia tanto, em nenhuma parte do
mundo, exceto os dragões Komodo da Indonésia. Os Varanus Komodoensis eram lagartos monitores com 2,70 m de comprimento, carnívoros do tamanho de crocodilos que devoravam cabras e porcos, e às vezes seres humanos. Mas não havia lagartos monitores em nenhum lugar do Novo Mundo. É claro que este podia ser um espécime dos Iguanidae. Os iguanas podiam ser encontrados em toda a América do Sul e os iguanas marinhos eram bem grandes. Mesmo assim, o tamanho desse animal era um recorde. Levine caminhou lentamente em volta da carcaça, na direção da frente do animal. Não, pensou ele, não é um lagarto. A carcaça está de lado, com as costelas do lado esquerdo viradas para cima. Quase a metade estava enterrada na areia. A fileira de protuberâncias que marcavam o progresso da espinha dorsal estava a poucos centímetros acima da areia. O pescoço longo, curvado, a cabeça escondida sob o corpo, como a cabeça de um pato. Sob as penas. Levine viu uma pata dianteira, que parecia pequena e fraca. O apêndice distal estava enterrado na areia. Pretendia cavar e examinar, mas precisava tirar algumas fotos antes de alterar a posição do espécime in situ. Na verdade, quanto mais Levine examinava a carcaça, mais se convencia de que precisava proceder com cuidado. Porque uma coisa estava clara, era um animal muito raro e possivelmente desconhecido. Levine sentia um misto de entusiasmo e cautela. Se aquela descoberta fosse tão importante quanto ele começava a pensar, então era essencial documentar adequadamente. Na praia Gutierrez continuava gritando com o piloto, que continuava a balançar a cabeça teimosamente. A burocracia da República das Bananas, pensou Levine. Por que não podia fotografar? Não ia fazer mal nenhum. E era de vital importância documentar o estado de mudança da criatura. Ouviu um zumbido e, ao olhar para cima, avistou um segundo helicóptero sobrevoando a baía, a sombra escura deslizando na areia. Era branco como uma ambulância, com letras vermelhas num dos lados. Estava contra a luz do sol poente, e não conseguiu ler. Levine voltou para a carcaça, notando que a perna traseira do animal era forte e musculosa, muito diferente da perna dianteira. Sugeria que a criatura andava de pé, apoiada nas fortes pernas traseiras. Muitos lagartos andam assim, é claro, mas nenhum do tamanho daquele. Na verdade, quanto mais Levine observava os vários aspectos da carcaça, mais se convencia de que não era um lagarto. Procurou apressar seu exame do animal porque a luz do sol estava cada vez mais fraca e ele tinha muito que fazer. Ainda. No estudo de qualquer espécime deviam ser feitas duas perguntas igualmente importantes. Primeira, que animal era aquele? Segunda, qual a causa da sua morte? Examinando a anca do animal, viu uma estreita laceração na pele, sem dúvida devida à expansão dos gases subcutâneos. Porém, quando olhou com maior atenção, verificou que era um corte profundo que se estendia por toda a extensão do fêmur e da tíbia, expondo um músculo vermelho e o osso sob ele. Levine se aproximou, ignorando o cheiro e os vermes brancos que se moviam nos tecidos expostos da laceração porque compreendeu que eu sinto muito, disse Gutierrez, aproximando-se dele. Mas o piloto se recusa a dar permissão. O piloto parou ao lado de Gutierrez, observando nervosamente os dois homens. Marty, disse Levine. Eu realmente preciso tirar algumas fotos. Infelizmente, não é possível.
Gutierrez deu-te ombros. É importante, Marte. Sinto, mas já fiz o possível. Adiante, na praia, o helicóptero branco aterrissou na areia. E o ruído do motor diminuiu. Homens uniformizados começaram a desembarcar. Marte, o que você acha que é este animal? Bem, só posso dar um palpite, respondeu Gutierrez. A julgar pelas dimensões gerais, eu diria que é um iguana. Nunca antes identificado. É extremamente volumoso, é. Claro, e evidentemente não nativo da Costa Rica. Meu palpite é que veio das Ilhas Galápagos, ou da... Não, Marte, disse Levine. Não é um iguana. Antes que você diga mais alguma coisa, Gutierrez olhou rapidamente para o piloto, precisa saber que várias espécies desconhecidas de lagartos têm aparecido nesta área. Ninguém sabe ao certo por quê. Talvez por causa de desmatamentos na floresta tropical, ou outra coisa qualquer. Mas estão aparecendo espécies novas. Há alguns anos têm aparecido espécies não identificadas de Marte. Não é um maldito lagarto. Gutierrez piscou os olhos. O que está dizendo? É claro que é um lagarto. Acho que não é, se insistiu Levine. Provavelmente você está se deixando enganar pelo tamanho. O fato é que aqui, na Costa Rica, ocasionalmente, encontramos essas formas aberrantes. Marte, Levine interrompeu. Eu nunca me deixo enganar. Bem, é claro, eu não quis dizer isso. Estou dizendo que não é um lagarto. Desculpe, Gutierrez balançou a cabeça. Mas não. Posso concordar com você. Os homens, reunidos ao lado do helicóptero, estavam pondo máscaras cirúrgicas. Não estou pedindo que concorde comigo, disse Levine, voltando para a carcaça. O diagnóstico pode ser estabelecido facilmente, tudo o que temos a fazer é escavar para tirar da areia a cabeça, ou um dos membros, por exemplo, este aqui, que eu acredito. Não terminou a frase e se inclinou para a frente. Examinou a parte anterior da coxa do animal. O que é? Perguntou Gutierrez. Dê-me seu canivete. Para quê? Apenas me dê o canivete. Gutierrez tirou o canivete do bolso e o entregou com o cabo voltado para Levine, que olhou atentamente para a carcaça. Acho que vai achar isto interessante. O que? Acompanhando a linha posterior da derme A1. De repente ouviram gritos na praia e viram os homens do helicóptero correndo para eles. Carregavam tanques de metal nas costas e gritavam em espanhol. O que estão dizendo? Perguntou Levine, franzindo a testa. Gutierrez suspirou. Estão mandando que nos afastemos. Diga que estamos ocupados. Levine se inclinou outra vez para o animal. Mas os gritos continuaram. De repente ouviram algo como um rugido furioso, e, erguendo os olhos, Levine viu os chamas ligados lançando enormes jatos de fogo à luz do fim do dia. Ele deu a volta na carcaça e correu para os homens, gritando: Não! Não! Mas ninguém deu atenção. Ele gritou: Não, isto é um precioso. O primeiro homem uniformizado segurou Levine e o jogou violentamente na areia. Que diabo estão fazendo? Levine berrou, levantando-se. Mas, antes de acabar de falar, viu que era tarde demais. As primeiras chamas tinham alcançado a carcaça, escurecendo a pele, acendendo as bolas de metano com um puff azulado. A fumaça espessa começou a subir para o céu. Parem! Parem! Levine virou para Gutierrez. Mande parar com isso.
Mas Gutierrez estava imóvel, olhando para a carcaça. Consumido pelas chamas, o torso se abriu e a gordura saiu em jatos. Então, a pele toda foi queimada, as costelas negras e grossas apareceram, o torso inteiro girou, e de repente o pescoço do animal se ergueu, no meio das chamas, movendo-se à medida que a pele se contraía. E no interior do fogo Levine viu um focinho longo e pontudo com fileiras de dentes agudos e predadores, órbitas vazias, tudo queimando, como um dragão medieval subindo ao céu em chamas. San José. Sentado no bar do aeroporto, Levine tomava vagarosamente sua cerveja, esperando o avião que o levaria de volta aos Estados Unidos. Gutierrez, na frente dele no outro lado da pequena mesa, não parecia disposto a conversar. Há alguns minutos os dois guardavam um silêncio um tanto embaraçoso. Gutierrez olhou para a mochila de Levine no chão, a seus pés. Era de Gore-Tex verde escuro, feita por encomenda, com bolsos extras no lado de fora para todo o material eletrônico. Uma bela mochila, se ele disse. Onde a comprou? Parece uma mala de Torne. É uma mala de Torne. Levine tomou um gole de cerveja. Bonita, repetiu Gutierrez, olhando para a mochila. O que você tem aí na primeira bolsa? Um telefone via satélite? Nossa, não sei o que mais vão inventar. Muito legal. Deve ter custado uma. Marte, disse Levine, impaciente. Pare com essa conversa mole. Vai me contar ou não? Contar o quê? Quero saber que diabo está acontecendo aqui. Richard, escute, eu sinto muito se você... Não, se interrompeu Levine. Aquele espécime lá na praia era muito importante, Marte, e foi destruído. Não. Compreendo como você permitiu que isso acontecesse. Gutierrez suspirou. Olhou para os turistas na outra mesa. E disse. Mas isto tem de ser confidencial, está bem? Tudo bem. Há um grande problema aqui. Que problema? Tem aparecido, e bem, e formas aberrantes na costa. Uma vez ou outra. Há anos isso vem acontecendo. Formas aberrantes? Repetiu Levine, balançando a cabeça, incrédulo. Esse é o termo oficial para esses espécimes, se explicou Gutierrez. Ninguém no governo quer ser mais preciso. Começou mais ou menos há 5 anos. Alguns animais foram descobertos nas montanhas, perto de uma remota estação agrícola que cultivava variedades experimentais de feijão-soja. Feijão-soja, se repetiu Levine. Gutierrez fez que sim com a cabeça. Aparentemente esses animais são atraídos por feijões e certas relvas. A suposição é de que precisam muito do aminoácido lisina na sua dieta. Porém ninguém tem certeza. Talvez apenas gostem de certos vegetais. Marte, disse Levine. Não me importa se eles gostam de cerveja e batatas fritas. A única coisa importante é saber de onde vem. Ninguém sabe. Levine ficou calado por um momento. O que aconteceu com esses animais? Foram destruídos. E, pelo que eu sei, nenhum outro apareceu durante anos. Mas agora parece que está recomeçando. No ano passado encontramos os restos de 4 animais, incluindo o que você viu hoje. E o que foi feito? As formas aberrantes sempre são destruídas. Exatamente como você viu. Desde o começo o governo tem feito o possível para garantir que ninguém fique sabendo. Alguns anos atrás, alguns jornais americanos começaram a dizer que havia alguma coisa estranha numa das ilhas, a Isla Nublar.
Menendez convidou um grupo de jornalistas para uma visita especial à ilha, se mandou levá-los de helicóptero a outra ilha. Eles nem perceberam a diferença. Coisas desse tipo. Quero dizer, o governo está encarando o problema com muita seriedade. Por quê? Estão preocupados. Preocupados? Por que ficar preocupado com? Guterres levantou a mão, mudou de posição na cadeira, aproximando-se mais de Levine. Doença, Levine. Doença? Isso mesmo. A Costa Rica tem um dos melhores sistemas de assistência à saúde do mundo, disse Guterres. Os epidemiologistas estão procurando a origem de um tipo estranho de encefalite, cujo número de casos vem aumentando, especialmente na costa. Encefalite? De qual origem? Viral? Guterres balançou a cabeça. Não foi encontrado nenhum agente causador da doença. Marte. É como estou dizendo, Richard. Ninguém sabe. Não é um vírus porque não há aumento da titulação de anticorpos. E nenhuma mudança nos diferenciais dos glóbulos brancos. Não é uma bactéria porque não foi possível nenhuma cultura. E um mistério. Tudo o que os epidemiologistas sabem é que parece afetar especialmente os habitantes da zona rural, pessoas que convivem com animais. E é uma encefalite verdadeira, dores de cabeça lancinantes, confusão mental, febre, delírio. Mortalidade? Até agora parece autolimitada, dura mais ou menos 3 semanas. Mas mesmo assim o governo está preocupado. O país depende do turismo, Richard. Ninguém quer falar sobre doenças desconhecidas. Então eles pensam que a encefalite está relacionada às formas aberrantes? Guterres deu de ombros. Os lagartos transportam certa variedade de doenças virais. Constituem um vetor conhecido. Portanto, a conexão não é de todo sem propósito. Mas você disse que não é uma doença viral. Seja o que for. Eles pensam que há uma relação. Mais uma razão para descobrir de onde vêm esses lagartos. Observou Levine. Certamente eles devem ter procurado. Procurado? Guterres riu. É claro que procuraram. Revistaram cada centímetro do país, vezes sem conta. Organizaram dezenas de grupos de busca, eu mesmo conduzi alguns. Fizeram reconhecimento aéreo. Sobrevoaram a selva. Sobrevoaram as ilhas distantes da costa. Só isso já constitui um grande trabalho. Como sabe? Há muitas ilhas, especialmente na costa oeste. Diabo, eles até deram busca nas ilhas particulares. Existem ilhas particulares? Perguntou Levine. Algumas. 3 ou 4. Como a Isla Nublar, uma empresa americana, a Ingen, teve um leasing durante anos. Mas você disse que essa ilha foi revistada minuciosamente. Não encontraram nada. E as outras? Bem, deixe ver. Guterres começou a contar-nos dedos. A Isla Talamanca, na costa leste, onde fica o clube Med. A Sorna, na costa oeste, arrendada por uma empresa alemã de mineração. E a Morazan, ao norte, propriedade de uma família rica da Costa Rica. Pode haver outras que não lembro no momento. E o que eles encontraram? Nada, disse Guterres. Não encontraram coisa alguma. Assim, supõe-se que os animais venham de algum ponto remoto da selva. E por isso não conseguimos ainda encontrar. Levine resmungou. Nesse caso, só com muita sorte
Eu sei. A floresta tropical é o ambiente perfeito para se esconder. Um grupo de busca pode passar a poucos metros de um animal sem vê-lo. Nem os sensores remotos da mais avançada tecnologia ajudam muito porque precisam penetrar várias camadas. Nuvens, copas das árvores, flora rasteira. É quase praticamente impenetrável. Qualquer coisa pode se esconder na floresta tropical. Seja como for, continuou ele. O governo está frustrado. E é claro que não é o único interessado no caso. Levine ergueu os olhos rapidamente. Oh! Sim. Por algum motivo, parece que é muito grande o interesse por esses animais. Que tipo de interesse? Levine procurou parecer o mais calmo possível. No outono passado, o governo concedeu permissão a um grupo de botânicos da Berkeley para fazer um reconhecimento aéreo das copas das árvores da selva no Planalto Central. Estavam trabalhando há um mês quando surgiu uma questão sobre o pagamento do combustível do avião, ou coisa parecida. Seja como for, um burocrata de San José telefonou para Berkeley reclamando. E Berkeley disse que não sabia nada sobre o tal grupo de estudo. Nesse ínterim, o grupo fugiu do país. Então, ninguém sabe quem eles são? Ninguém. Então, no último inverno, 2 geólogos suíços apareceram para coletar amostras nas ilhas ao longo da costa, segundo eles como parte de um estudo das atividades vulcânicas na América Central. As ilhas ao largo da costa são todas vulcânicas e a maioria com vulcões relativamente ativos, portanto, parecia uma requisição razoável. Mas no fim os geólogos só trabalhavam para uma empresa americana de genética chamada Biose e estavam procurando, bem, e animais grandes nas ilhas. Por que uma empresa de biotecnologia estaria interessada? Perguntou Levine. Não faz sentido. Talvez não para você e para mim, mas a Biose não tem boa fama. O chefe de pesquisa é um cara chamado Lewis Dodson. Oh, sim, disse Levine, se eu sei. O cara que fez aquele teste com vacina antirrábica no Chile há alguns anos. Oh! Teste em que expunham os agricultores à raiva sem dizer o que estavam fazendo. Esse mesmo. Ele também começou um teste de mercado de uma batata criada pela engenharia genética nos supermercados, sem dizer a ninguém que era um produto alterado. Provocou diarreia nas crianças, algumas foram parar no hospital. Depois disso, a empresa teve de contratar George Baselton para consertar no imagem. Parece que todo mundo contrata Baselton, disse Levine. Gutierrez deu de ombros. Hoje em dia, os professores universitários de grande nome dão consultorias. Faz parte do negócio. E Baselton é catedrático de biologia. A companhia precisava dele para limpar a sujeira porque Dodson tinha o hábito de violar a lei. Dodson tem gente do mundo inteiro na folha de pagamentos. Roubam as pesquisas de outras empresas. Fazem de tudo. Dizem que a Biose é a única empresa de engenharia genética com mais advogados do que cientistas. E por que estavam interessados na Costa Rica? Gutierrez deu de ombros outra vez. Eu não sei, mas toda a atitude para com a pesquisa está mudada, Richard. Isso é bastante evidente aqui. A Costa Rica tem uma das ecologias mais ricas do mundo. 500 mil de espécies em 12 hábitats ambientais diferentes. 5% de todas as espécies do planeta estão representadas aqui. Este país tem sido durante anos um centro de pesquisa biológica e,
Posso garantir, as coisas estão mudando. Nos velhos tempos, as pessoas que vinham para cá eram cientistas dedicados que queriam aprender tudo, só por amor ao conhecimento e ao estudo, os macacos. Gritadores, vespas polistinas, plantas sombrila. Pessoas que tinham escolhido seus campos de estudo porque gostavam do que faziam. Certamente não iam enriquecer com isso. Mas agora tudo na biosfera tem valor potencial. Ninguém sabe de onde vai sair o próximo medicamento, e por isso as empresas farmacêuticas criam todo tipo de fundo de pesquisa. Talvez o ovo de um pássaro tenha proteínas capazes de inibir a coagulação do sangue. Talvez a superfície serosa de uma samambaia contenha um analgésico. A atitude para com a pesquisa está mudando. As pessoas já não estudam o mundo natural, mas estão fazendo um trabalho de extração e uma mentalidade de saqueador. Qualquer coisa nova ou desconhecida automaticamente é interessante porque pode ter algum valor. Pode valer uma fortuna. Gutierrez terminou a cerveja. O mundo, disse ele, se está de cabeça para baixo. E o fato é que muita gente quer saber o que representam esses animais aberrantes, e de onde vêm. O alto-falante anunciou o voo de Levine. Os dois levantaram da mesa e Gutierrez disse: vai guardar segredo? Quero dizer, de tudo que viu hoje. Para ser franco, respondeu Levine, eu não sei o que vi hoje. Podia ser qualquer coisa. Gutierrez sorriu. Boa viagem, Richard. Cuide-se, Marte. Bem, eu sou o rei, afinal. Ah, sim, agora que mencionou, você é o rei. Esqueço disso às vezes. Sim, eu também. Nós dois rimos juntos. Logo em seguida, nos despedimos da mãe, da criança, da equipe de resgate da montanha e voltamos à estrada. A cada reunião vem outra despedida, e temos outras reuniões para ir. Que tipo de pessoas encontraríamos nessa viagem? De repente, fiquei ansioso para descobrir